Existem histórias que as pessoas contam, e existem aquelas que deveriam permanecer em segredo. Histórias de amor, traição, escolhas que mudam tudo. E hoje você vai ouvir uma delas. Uma história que começou como um sonho, mas terminou do jeito que ninguém esperava. Então, fica até o final, porque essa pode mudar a forma como você enxerga tudo. Faltavam poucos minutos para eu entrar na igreja e começar o dia mais feliz da minha vida. Ou pelo menos era o que eu pensava. Meu nome é Mariana, e essa é a história de como o dia do meu casamento se transformou no pior, e ao mesmo tempo, no mais libertador da minha vida. Eu sempre acreditei no amor. Sempre fui daquelas que sonha com casamento, com família, com uma vida tranquila ao lado de alguém que realmente valesse a pena. E quando conheci o Lucas, eu tive certeza de que tinha encontrado essa pessoa. Ele era carinhoso, atencioso, sempre presente. Fazia questão de demonstrar o quanto me amava. Ou, pelo menos, foi isso que ele me fez acreditar. A gente se conheceu por acaso, em uma festa com amigos em comum. Foi a Juliana, minha melhor amiga, quem insistiu para eu ir naquela noite. E desde o começo parecia coisa de filme. Em poucos meses, eu e o Lucas já estávamos inseparáveis. Ele me mandava mensagens todos os dias, fazia surpresas, dizia que eu era o amor da vida dele. E eu acreditei em cada palavra. Depois de 4 anos juntos, veio o pedido de casamento. Foi perfeito. Um jantar, luz de velas, o Lucas ajoelhado, com os olhos brilhando, e eu disse sim, sem pensar 2 vezes. Mas, olhando agora, os sinais já estavam ali. Algumas mensagens apagadas, algumas desculpas estranhas, noites em que ele dizia que precisava trabalhar até mais tarde. Mas sabe quando você escolhe não ver? Eu escolhi confiar. E então, o grande dia chegou. A igreja estava linda, tudo preparado, tudo perfeito. Minha mãe, Dona Helena, não parava de chorar de emoção. Meu pai, seu Roberto, tentava disfarçar, mas eu via no olhar dele o orgulho. E a Juliana estava ao meu lado o tempo todo. Eu estava pronta, vestido perfeito, maquiagem impecável, tudo no lugar. Era para ser o dia mais feliz da minha vida. Faltavam poucos minutos. Eu estava sozinha em uma sala, tentando controlar a ansiedade, quando meu celular vibrou. Era um número desconhecido. Eu quase ignorei, mas algo dentro de mim disse para abrir. Só tinha uma frase: "Você tem certeza que quer se casar com o Lucas?" Meu coração gelou, e logo abaixo tinha um vídeo. Minhas mãos começaram a tremer, minha respiração ficou pesada. Eu hesitei por um segundo, mas cliquei. E naquele momento, o meu mundo parou. Era o Lucas, no nosso quarto, com outra mulher. Depois eu descobri o nome dela, Camila. Eles estavam rindo, se abraçando, se beijando, como se eu não existisse, como se tudo que a gente viveu não significasse nada. Naquele instante, tudo dentro de mim quebrou. Foi como se o chão desaparecesse. Eu podia fugir, eu podia cancelar tudo, eu podia sair correndo, desaparecer, fingir que nada daquilo estava acontecendo. Mas não. Algo dentro de mim mudou, uma mistura de dor, raiva e uma coragem que eu nunca tinha sentido antes. E foi ali, naquele momento, que eu tomei uma decisão. Eu não ia sair como vítima. Eu não ia deixar o Lucas sair impune. Eu respirei fundo, segurei o celular, enxuguei as lágrimas e caminhei em direção à igreja. A música começou. Todos ficaram de pé. As portas se abriram e eu comecei a caminhar pelo corredor. Cada passo parecia mais pesado, mas ao mesmo tempo mais firme. Eu olhava diretamente para ele. O Lucas sorria. Sorria como se nada tivesse acontecido, como se ele não destruísse tudo, como se ainda tivesse controle da situação. Mas não tinha. Quando cheguei até o altar, eu parei. Olhei para ele por alguns segundos e pedi o microfone. A igreja inteira ficou em silêncio. Ninguém entendia o que estava acontecendo.
E então eu disse: antes de casar com o Lucas, acho que todos aqui merecem ver isso. E naquele momento eu reproduzi o vídeo. O silêncio que tomou conta daquele lugar foi ensurdecedor. O sorriso do Lucas desapareceu na mesma hora. O rosto dele perdeu a cor. Minha mãe levou a mão ao rosto sem acreditar. Meu pai ficou imóvel. A Juliana me olhava completamente em choque. E eu só olhava para ele. Sem chorar, sem gritar. Só olhando. E então eu disse: agora sim, acabou. Naquele dia, eu não perdi um casamento, eu não perdi um relacionamento, eu não perdi nada. Naquele dia, eu me libertei de uma mentira. E essa foi mais uma história que parecia perfeita por fora, mas escondia uma verdade devastadora. Porque às vezes, a maior mentira é aquela que a gente escolhe acreditar. Se você chegou até aqui, é porque sabe que toda história tem dois lados. E aqui, você sempre vai descobrir o que ninguém conta. Então, se inscreve no canal, porque a próxima história pode ser ainda mais chocante.